Olá! Dando início aqui a mais uma série de episódios do PG On Air, hoje nós vamos falar da revisão de contratos, especialmente de contratos empresariais. Você deve estar se perguntando o que é a revisão dos contratos, quando ela é cabível, como fazer. Enfim, hoje pretendemos esclarecer essas dúvidas. Eu sou a Maria Fabiana, sócia do PG Law. Eu sou o Thomas Santana, sócio do PG Law. Bom, então vamos lá, Thomas. Para esclarecer esse tema para o pessoal de casa, nós separamos aqui algumas perguntas. O que é a revisão dos contratos e em que situações essa revisão é possível nos contratos empresariais? Bom, um contrato, quando ele é celebrado, ele estabelece uma situação definida, né, no seu início, e essa situação nem sempre se mantém ao longo do cumprimento do contrato. Então, nas hipóteses em que há descumprimento, na hipótese de vício de consentimento, a parte celebrou o contrato imaginando que a situação era A, mas no fim ela é B, ou até quando há uma onerosidade excessiva no contrato, que pode acontecer ao longo do seu tempo, tudo isso são situações e hipóteses em que a lei, a nossa legislação do Código Civil, vai permitir exatamente que a parte judicialmente pleiteie esse tipo de revisão. Queria ouvir de você um pouco, Maria Fabiana, tratando do ponto de vista judicial. Quando que judicialmente esse contrato poderá ser revisto? Bom, como você já antecipou, além dos casos de termos um descumprimento ou um vício de consentimento, porque nesses casos, inclusive, haveria a possibilidade de rescisão, não necessariamente de revisão dos contratos, para fins de revisão dos contratos empresariais, e aí eu acho importante a gente fazer esse destaque aqui com relação a essa diferença. Então, existe um tratamento diferente para uma revisão de contratos empresariais, que são basicamente contratos feitos entre agentes econômicos, ou duas pessoas jurídicas, ou um empresário e uma outra pessoa jurídica, enfim. Mas os contratos empresariais, eles têm uma tutela diferente do que os contratos, por exemplo, de consumidores e contratos de vínculos trabalhistas e afins. E neste contrato empresarial, existe uma pressuposição de que as partes elas estão ali em paridade de condições. Então, ambas atuam no mercado, né, nas suas respectivas atividades econômicas, e elas devem, então, saber ali como essa atuação funciona, porque é uma atuação profissional. Então, por isso, a lei parte do pressuposto de que existe aí uma paridade entre os contratantes, não existe uma hipossuficiência, pelo menos não até que ela seja efetivamente comprovada. E esses contratos, eles também sempre têm uma característica que é ter uma finalidade de lucro para ambas as partes. Então é por isso que a lei, ela acaba dificultando um pouco, né, o Código Civil, como você comentou, a rescisão e a revisão destes contratos empresariais. Então, não basta que, por exemplo, um dos contratantes fale, argumente que ele é hipossuficiente e peça essa revisão, porque essa hipossuficiência ela vai ter que ser realmente comprovada. Então, essa é o ponto de diferenciação dos contratos empresariais com relação aos demais, e para estes, uma exigência maior de requisitos e de comprovações que a lei faz para que possa existir uma rescisão ou uma revisão destes contratos. E até partindo, né, nesse ponto, justamente aí que eu comentei dessa dificuldade de resolução, queria ouvir de você o que mais você acha que também a legislação brasileira traz de pontos a dificultar a resolução dos contratos ou a revisão de contratos empresariais. A pergunta é excelente, Maria Fabiana, porque, como você bem colocou, a gente tem um brocardo aqui, um princípio do latim em relação aos contratos, que é o pacta sunt servanda. Ou seja, os contratos eles fazem lei entre as partes e devem assim ser cumpridos.
Então, a lei, ela, obviamente, ela dificulta que um contrato empresarial, tendo sido celebrado, como você bem disse, por agentes econômicos teoricamente paritários, possa ser revisto no tempo. E aqui eu imagino que a palavra-chave da questão é segurança jurídica. Por quê? As relações econômicas, elas devem ter uma previsibilidade. Então, a parte, quando ela celebra um contrato, ela pressupõe que aquele contrato será cumprido na sua integralidade e na forma em que ali foi contratado. Obviamente, há situações que fogem dessa razoabilidade, mas não é a regra. Essa situação ela é da exceção. E por isso que a nossa legislação tem um cuidado maior em relação à revisão. Aqui a gente fala de tutela de crédito. Né? A gente sabe que a manutenção dos contratos do jeito que eles são celebrados é muito importante, não só na relação entre aquelas partes, mas numa relação econômica como um todo perante a sociedade. Acho que é por isso que há essa maior dificuldade. O que não impede que em determinadas situações os contratos sejam revistos e mais, né? Que seja importante que eles sejam revistos. Afinal, quando você tem, por exemplo, uma situação de onerosidade excessiva ou um evento imprevisível que não era, como o nome diz, previsto, né, no início do contrato, não significa que também a parte tem que ficar amarrada àquela situação até o fim. Talvez a situação precisa ser readequada, que é quando a gente está falando de revisão, né, daquele contrato, mas que ele seja mantido, ou a da rescisão mesmo, que aí é naquelas hipóteses em que não tem jeito. O contrato realmente ele precisa terminar, e aí com as suas consequências. Eu queria até ouvir um pouquinho de você disso, sobre onerosidade excessiva, revisão dos contratos, a possibilidade de alteração daquilo que foi inicialmente previsto. O que você pode dizer para a gente sobre isso? O Código Civil, como você comentou, ele traz aí alguns obstáculos maiores, né, para essa rescisão ou para essa revisão. E um deles, artigo 478, ele trata da questão da onerosidade excessiva, do 478 do Código Civil, que basicamente fala que quando uma contratação, claramente, né, um contrato de execução continuada, porque pressupõe que ele vai se prolongar no tempo. Então, quando existe aí um contrato de execução continuada em que ele se torna excessivamente oneroso para uma das partes e com vantagem excessiva para a outra, seria, de acordo com o 478, possível a resolução do contrato. E aí o 479, na verdade, já fala que, quando possível, é melhor optar pela revisão deste contrato e não a resolução. Mas aqui acho importante, Thomas, destacar que o fato de ter uma onerosidade excessiva para uma das partes não necessariamente vai dar, né, vai ter como contrapartida uma vantagem excessiva para a outra. Então, daí que a gente tem também, apesar de no código falar da onerosidade excessiva e extrema vantagem para a parte contrária, existe aí a teoria da imprevisão, que basicamente fala que quando ocorrerem eventos extraordinários e imprevisíveis, também seria possível, né, a parte afetada pleitear essa revisão, mesmo não havendo, por exemplo, uma vantagem excessiva ou desproporcional para a parte contrária. Então, a gente teve o caso aí recente da pandemia, do Covid, claramente um evento extraordinário, imprevisível, e que muitas pessoas tiveram, né, muita dificuldade, muitas empresas principalmente tiveram muita dificuldade em cumprir ali o seu contrato, né, os contratos que tinham sido feitos anteriormente. E essa dificuldade não necessariamente significou que a outra parte teve uma vantagem extrema. Então, acho que é importante ter essa leitura de que eventos extraordinários e imprevisíveis são os que podem, né, causar esta onerosidade excessiva, e havendo esta onerosidade excessiva, é possível aí pleitear a revisão deste contrato. Sendo importante também lembrar que não dá, né, os tribunais não admitem
uma aplicação indiscriminada desta teoria da imprevisão, porque justamente um dos pontos importantes que fazem parte aí do conceito de contratos empresariais é o elemento do risco, né? Ele faz parte não só dos contratos empresariais, como da própria atividade. Então, toda atividade econômica ela está envolvida num certo risco. Então, não é qualquer evento ou qualquer onerosidade maior que vai causar essa possibilidade de revisão dos contratos, porque a parte deveria prever ali um certo risco nesta contratação. Então tem que ser realmente um evento que seja extraordinário e imprevisível dentro da esfera dos agentes econômicos envolvidos naquela contratação. E aí aqui uma pergunta que eu tenho para você: quais que você acha, Thomas, que são os principais obstáculos que as partes podem enfrentar, então, para essa revisão ou rescisão de um contrato empresarial? A gente tem a gente já viu, né, alguns casos, a gente tem alguns casos em que existe essa discussão, alguns até da época da pandemia, mas não todos. O que você tem visto como principais obstáculos para conseguir essa revisão ou rescisão judicial? Eu acho que a chave para a resposta dessa pergunta é ônus probatório. Uma palavra um pouquinho difícil, né, que vem lá do nosso Código de Processo Civil, mas que tem uma tradução muito simples. A parte que alega, ela tem que realmente provar o que ela está alegando. E você tocou muito bem em algumas situações, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia é uma situação que é inegável que você teve ali um descompasso, uma imprevisão. Ninguém esperava que, de repente, você teria o Covid e ele se alastraria pelo mundo inteiro, afetando diversos países. Então, com certeza, é um evento imprevisível. Mas este evento imprevisível, ele também tem que ser analisado do ponto de vista, como você também colocou, da vantagem para outra parte. Então, olha, uma parte que teria que cumprir um contrato, com certeza ela teve dificuldade de cumprir esse contrato durante a pandemia. Mas significa que a outra parte teve uma vantagem extrema a ponto de justificar essa rescisão? Não necessariamente, porque a outra parte também estava na mesma pandemia. Exatamente. Né? É óbvio que a gente tem situações, no escritório temos casos em que isso ocorreu, sim, a despeito da impossibilidade momentânea de cumprimento do contrato, você teve após a pandemia situações de oscilação de preço. Falta de insumos, etc. E isso afeta, uma parte afeta. Agora, a partir do momento que uma das partes é a responsável pela aquisição desses insumos e a outra simplesmente receber o serviço, aí você tem sim uma onerosidade. Aí você não pode falar que simplesmente está todo mundo envolvido naquela situação de pandemia. Eu acho que um exemplo talvez que fique mais claro, talvez a gente pode usar como exemplo essa recente crise, essa recente situação que tivemos no Rio Grande do Sul. De chuvas, uma situação muito, muito triste que envolveu todas aquelas pessoas do Rio Grande do Sul, como o estado como um todo. E você vê que é uma situação isolada, né? Então, se você imagina ali uma contratação entre agentes econômicos paritários, mas um que está no coração de Porto Alegre e outro que está no coração do Rio de Janeiro, obviamente são afetados de formas diferentes. Então, provavelmente esse é um caso que essa situação de prejuízo efetivo ou excessivo para uma parte e não necessariamente para outra fique mais evidente, aí justificando sim a revisão ou talvez até a rescisão desse contrato. Aí com certeza é uma tutela que o Poder Judiciário precisa analisar e intervir, porque obviamente no fim do dia a gente está falando de uma relação de justiça. Então, uma parte ela nunca vai poder ficar vinculada, amarrada a um contrato que simplesmente é impossível de ser cumprido, a não ser que a duras penas, né? A empresa consegue cumprir, mas ela vai falir ao cumprir esse contrato. Obviamente não é uma situação que isso seria possível. Nesse caso, ou você revê a situação, traz para a realidade nova, né? Ou é o caso de rescisão desse contrato, e aí muitas vezes sem penalidades, porque realmente foi uma situação que não era prevista na origem desse contrato.
Obviamente também o que o contrato diz sobre essas hipóteses de rescisão também é muito importante na hora que isso vai ser analisado e levado para o Poder Judiciário. Eu acho que a palavra final aqui, chave, seria buscar o reequilíbrio, né, ou o equilíbrio que as partes lá no momento da contratação tinham em mente, sempre, claro, levando em consideração as particularidades dos casos e das próprios contratantes, porque eu acho que é importante ter isso em mente. Como eu disse, tem que ter os contratantes ali, eles têm que, desde o início, ter, né, o elemento do risco neste momento de contratação, mas é claro que ambos vão contratar buscando o lucro e, portanto, o contrato tem que ter um certo equilíbrio, né? Então, esses casos em que há um evidente desequilíbrio contratual depois, né, no decorrer da contratação, me parece que são os casos em que, de forma mais simplista, a gente poderia falar em revisão dos contratos empresariais. Muito obrigada a todos que assistiram mais esse episódio do PG On Air. Se você está no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações e também nos seguir nas principais redes sociais. E se você tem alguma dúvida, comentário ou sugestão, deixa aqui também pra gente, que nós responderemos assim que possível. Até a próxima semana e obrigada novamente por estar conosco nesse episódio do PG On Air.